A sabedoria em Provérbios, dia 24 de novembro, Provérbios 24, versículo 1. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque, versículo 2, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. A primeira recomendação para o dia de hoje: não tenha inveja das pessoas que fazem o mal. Não tenha vontade de estar próximo dessas pessoas, porque essas pessoas meditam apenas o mal. Elas meditam a rapina. Elas meditam como vão enganar, mentir, corromper e trapacear outras pessoas para que elas possam ter vantagem. Elas podem estar em uma boa condição financeira, mas elas só estão nessa condição em razão do mal que praticam o dia todo. E os seus lábios falam maliciosamente. Eles abrem a boca para enganar, trapacear, mentir e falam cheios de arrogância e soberba, dizendo: conseguimos enganar mais um, conseguimos vender mais, fazendo isso e aquilo como estratégia. Se você tem inveja de alguém que faz o mal e pensa, eles sempre prosperam. Se você pensa, fazer o bem não vale a pena, porque as pessoas que vivem fazendo coisas erradas prosperam. Eles podem prosperar aqui na terra, mas eles um dia serão julgados por Deus. Leia o Salmo 73. No Salmo 73, Asaf, que era um levita, que foi constituído na época do rei Davi para a adoração no templo, escreveu sobre a inveja. Ele escreveu ali no Salmo 73 que muitas vezes ele olhou para o ímpio e ele teve inveja pela sua prosperidade. Ele fala no Salmo 73 que aqueles que praticam o mal estão fortes e estão vestidos com colares e estão como se fossem poderosos. Mas ele diz que até que um dia eu entrei no teu santuário e eu meditei, e então eu entendi que o ímpio passará e ele, quando eu olhar, ele não estava mais lá. Quando eu olhar, ele não estará mais ali. Então, o maligno, ele passará. Toda a sua aparente glória será destruída de maneira repentina. Provérbios, capítulo 3. Já quando fala a respeito de alcançar o favor do Senhor, nos ensina: não tenhas inveja dos homens ímpios e nem tenha vontade de estar com eles. Não olhe para aquilo que eles têm, porque isso é uma ilusão. O que eles têm aqui na terra ficará aqui na terra. Você pode prosperar sem precisar enganar e trapacear a ninguém. Junte-se com aqueles que são prósperos e que têm compromisso e temor ao Senhor. Lembre-se de que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Segunda recomendação, versículo 3 e versículo 4, 5, 6 e 7. Versículo 3: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Versículo 4: e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Versículo 5: um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. 7. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca.
Então, aqui dos versículos 3 ao versículo 7, nós vemos a segunda recomendação para esse dia 24. Nós precisamos, como já lemos em Provérbios, capítulo 9 e capítulo 8. Capítulo 8 fala que a sabedoria caminha junto com a retidão, a inteligência, a justiça, o entendimento, o conselho. Então, o capítulo 8 nos fala sobre o discernimento, a prudência. O capítulo 9 fala que a sabedoria ergueu os seus 7 pilares e está recebendo na sua mesa todos os que querem comer da sua comida e que querem beber do seu vinho, que vai trazer alegria. E aqui, nos versículos 3 a 7 de Provérbios 24, nós vemos uma repetição dos textos que nós já meditamos no dia 8 e no dia 9, sobre buscar sabedoria. Com a sabedoria, você edifica a sua casa. Com a sabedoria, a inteligência está junto. Com a inteligência, nós já falamos que a inteligência é o uso e o esforço da sua razão a respeito da tomada de decisões. Você tem a instrução, que é o tempo todo buscar informação. Você tem o conselho, que é quando você conversa com pessoas que são mais experientes do que você e que têm bons resultados e que temem ao Senhor. Depois você tem o conhecimento, quando você busca instrução, quando você busca conselhos, você forma uma base de conhecimentos. Depois você tem a inteligência. Com base na instrução, nos conselhos que você recebeu, no conhecimento que você adquiriu, você usa o seu cérebro, você faz o seu esforço mental para organizar, colocar em ordem todas essas informações. Depois você tem o entendimento. Quando você coloca o conhecimento de maneira organizada no seu cérebro, você passa a entender as coisas. O quinto nível da sabedoria é o entendimento, que vem logo depois da aplicação da sua inteligência. Com o entendimento, você compreende as coisas e aí você chega no sexto nível da sabedoria, que é o discernimento. Você discerne bem as coisas e depois que você discerne bem tudo e diferencia tudo, você chega na prudência, que é o sétimo nível da sabedoria, que é a capacidade de tomar as melhores decisões. E esses versículos, isso que eu acabei de dizer é uma lembrança de Provérbios 9. E aqui eu trouxe essa lembrança porque os versículos 3 a 7 nos falam: com a sabedoria você edifica a casa. A sabedoria tem todos esses 7 pilares. Com a inteligência você firma. A inteligência, ela reúne instrução, conselho e conhecimento e o esforço mental para organizar tudo aquilo que você conhece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas deleitáveis. Com o conhecimento você sabe o que você precisa, onde comprar, como organizar e o que fazer. E o versículo 5 fala: um varão sábio é forte. O sábio é aquele que tem todos esses 7 pilares da sabedoria. Vou repetir: instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. Aquele que tem tudo isso é o varão sábio. O varão que tem essas capacitações é forte. E o varão que tem o conhecimento, ele consolida a força. Ou seja, o que é consolidar? É fortalecer, formar uma base sólida, com base em conhecimento. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra
e há vitória na multidão dos conselheiros. Há vitória quando você escuta pessoas que têm conselho para dar a você, e quando você seleciona os conselhos prudentes, você faz a guerra, ou seja, você vence todas as situações dessa vida. E o versículo 7 faz o contraponto. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. O tolo não busca nada disso. Então, porque é muito difícil, é uma pessoa que não quer buscar a sabedoria, não quer buscar conhecimento, conselho, e para o tolo tudo isso é muito difícil. Na porta, ele está dizendo assim: quando a batalha chegar na porta da casa dele, quando a situação difícil bater na porta, ele não saberá o que dizer, ficará sem saber o que fazer. Então a segunda recomendação é: busque a sabedoria porque vale a pena. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Adquire a sabedoria. Com tudo que você possui, adquire o conhecimento. Versículo 8. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. Então, se você conhece alguém que fala o tempo todo em fazer o mal, que fica o tempo todo dando ideias para a prática de coisas negativas e ruins contra os outros, fuja dessa pessoa. Porque essa pessoa que só fala, só faz o mal, ela é uma pessoa que vive fazendo mal. É por isso que o versículo 8 está aqui. Está aqui para nos avisar. Aquele que cuida em fazer o mal será conhecido como mestre do mal, como mestre de maus intentos. Esse versículo 8 está aqui para nos alertar sobre as pessoas que praticam o mal, e está aqui também para nos avisar que se você fizer o mal, você pode ter a sua fama atingida. Você pode ser chamado como alguém que só faz o mal. E lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 1, está escrito que nós devemos zelar pelo nosso bom nome. Então, se você anda com pessoas que fazem o mal, elas são mestras nisso. Fuja delas. E a segunda recomendação em cima do versículo 8. Se você está fazendo o mal, você será chamado de mestre do mal. Isso vai afetar o seu bom nome, vai afetar a sua fama, e você vai perder muitas pessoas boas à sua volta. Porque as pessoas que são boas, quando perceberem que você, que se dedica ao mal, é mestre nisso, vão se afastar de você. Elas não vão querer negociar com você. Então cuide para que você não ande com os que são mestres em praticar o mal e que você também não seja essa pessoa que pratica o mal. Pare de praticar o mal e siga uma nova rota, um novo caminho, onde você faz aquilo que é justo e honesto. Versículo 9. O pensamento do tolo é pecado e é abominável aos homens o escarnecedor. O escarnecedor é aquele que é o zombador, aquele que ignora a sabedoria, aquele que zomba de tudo aquilo que é correto, honesto e verdadeiro. Então, o versículo 9 está dizendo: o tolo, quando ele pensa, ele já pensa em fazer coisas erradas. Pecado é uma palavra que significa errar o alvo. Se você pegar a palavra, o estudo da palavra pecado no original significa isso. Aquele que erra o alvo. Então, o tolo, ele vive errando os objetivos da vida. Ele só pensa em fazer coisas fora dos propósitos de Deus. Então, o tolo, ele já o que ele pensa é pecado e é abominável aos homens o escarnecedor. Versículo 10.
Esse versículo 9 está aqui para nos dar um alerta. Você conversa com uma pessoa, você vê que a pessoa fala a respeito dos pensamentos que ela tem. Você percebe que os pensamentos são todos tolos e maus. Então, você tem duas opções: conversar com essa pessoa para convidá-la a buscar a sabedoria. E se essa pessoa quiser buscar a sabedoria, você ganhou essa pessoa. Ou se essa pessoa realmente está confortável em viver na sua tolice, você deve ficar longe dessa pessoa, seguindo a recomendação do Salmo 1, que fala que bem-aventurado e feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Versículo 11. Livra os que estão destinados para a morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Eu li o versículo 10 e o 11 juntos porque o versículo 10 está falando que no dia da adversidade, da angústia, do problema, você tem que mostrar que você tem força. Você tem que se fortalecer e cair para cima do problema. Com todas as suas forças. E mesmo que você não tenha força, você precisa procurar alguém que possa ajudar você a ir para cima do problema. Porque se você se mostrar frouxo, se você se mostrar fraco, a tua força vai ser sempre aquela. Vai ser uma força que nunca vai te ajudar a passar por cima daquele problema e a sua vida vai ficar estacionada ali. Se você quer prosperar e progredir, você tem que encontrar força no meio da fraqueza. Se te falta força, você precisa buscar a multidão de conselheiros, como nós lemos aqui no versículo 6. Com conselhos prudentes, tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Busque conselheiros para estudar como passar por cima dessa situação de angústia que se abateu na sua vida. Não seja uma pessoa que desiste, senão você não vai conseguir passar. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que ele fala: no meio do meu caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do meu caminho. No meio do meu caminho tinha uma pedra. E ele repete essa frase várias vezes, como que dizendo daquela pessoa que olha para uma pedra e fica o tempo todo focada na pedra e pensando: tinha uma pedra no meio do meu caminho. Vamos lembrar de João capítulo 11. Nós sabemos que em João, no capítulo 11, a Bíblia fala a respeito da morte de Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias. Marta e Maria, que eram as suas irmãs, estavam falando com Jesus e Marta, a mais cheia de dúvidas, disse: já cheira mal. E Jesus disse para ela: se creres, verás a glória de Deus. E ela disse: mas já cheira mal. Jesus disse para ela: mas eu te tenho dito, mulher, que se você crer, você verá a glória de Deus. E como aquela mulher insistiu, estou falando de Marta, mostrando a sua dúvida, Jesus disse: aonde está o corpo dele? Levaram e ele disse: então tirem a pedra, removam a pedra. E nesse dia 24, se você está com alguma pedra, pode até mesmo ser uma rocha no seu caminho, tenha fé, remova a pedra. Diga:
em nome do Senhor, eu posso passar por cima disso. Lembre do texto de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você ler Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12, Paulo está contando que eu consegui passar por cima da fome, da nudez, da peste, da doença. Eu passei por tudo. E eu também aprendi a passar tanto pela fome como também a ter abundância. Aprendi a passar pela nudez e a passar por todo tipo de tribulações. Então, eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Paulo, quando fala nos versículos 11 e 12 do capítulo 4 de Filipenses, que aprendeu a passar por todas as situações, nos mostra que nós também podemos passar por cima de doenças, fome, peste, nudez, pragas, conflitos, contendas, todo e qualquer tipo de problema que possa gerar angústia no seu caminho ou na sua vida pode ser superado e vencido com a sabedoria que vem do Senhor. Então coloque uma meta, um projeto. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Confia os teus planos, confia os teus projetos, confia as tuas obras, aquilo que você está fazendo nas mãos do Senhor, e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Pode parecer que não tem como você vencer, mas não seja frouxo no dia da angústia. Seja alguém que arregaça as mangas e vai para cima do problema. Veja como vencer isso. Junte-se com pessoas, junte sua força para carregar aquela pedra para fora. Você pode não ter força suficiente, mas com o conselho você vai conseguir remover essa pedra. A Bíblia não fala quantas pessoas foram necessárias para que aquela pedra que estava tampando o túmulo de Lázaro fosse removida. Mas quando Jesus disse tirai a pedra, eles deram um jeito de arrancar aquela pedra. Então, procure conselhos, procure força, a ajuda de outras pessoas. O versículo 11 fala assim: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Eu li junto esse versículo 11 com o 10, porque às vezes Deus coloca você em tarefas de ajudar os seus familiares, de ajudar pessoas que estão próximas a você. E você vê que a pessoa está indo para um caminho de morte. Você vê que a pessoa está caminhando por um trajeto mau. E você muitas vezes olha para você mesmo, para você mesma e fala assim: mas eu estou tão fraco e ainda tenho que ajudar essa pessoa? É muitas vezes na nossa fraqueza que Deus mostra a força que Ele tem usando-nos para fazer alguma coisa pelos outros. Se você vê que alguém está indo para a morte, se você vê que alguém está sendo carregado para ser enganada por alguém e você cruza os braços porque você se sente fraco, Deus vai cobrar de você. Deus, ele sabe que foi você que foi frouxo. Veja o que diz o versículo 12. Se você disser, eis que o não sabemos, ou seja, eu não sabia, por acaso, porventura, aquele que pondera os corações não o considerará? Ou seja, Deus que conhece o coração de todos, não vai saber por acaso que você sabia que a pessoa estava sendo levada para o mal? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Então Deus, ele vai cobrar de você.
Você não vai ter uma desculpa dizendo assim, mas eu estava tão fraco, Deus. Eu estava tão sem força para mim mesmo. Deus está dizendo, erga a sua cabeça. Não seja uma pessoa que se entrega para a fraqueza. A fraqueza é uma sensação. Outro dia saiu uma notícia de uma mãe extremamente pequena e magra. Ela chegou no local e viu o filho dela no meio de escombros. Tinha um carro que estava em cima do corpo do filho dela. E ela, quando viu aquela cena, ela saiu correndo. E ela levantou aquele carro e tirou aquela criança. E as pessoas falaram como que ela conseguiu fazer aquilo. Vocês vejam que a força daquela mãe querendo salvar o filho dela fez com que ela levantasse aquele carro de uma única vez. Ela chegou ali, levantou e falou: saia daí. Então você pode pensar: eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou fraca. Mas se você se apoiar na força do Senhor e você realmente disser: isso não vai acontecer, porque não vai. É você que vai determinar essa situação. E há muitas pessoas que estão há muito tempo, mesmo sendo seguidoras de Cristo, sendo derrotadas porque elas não tomam essa postura. Elas olham para a pedra e elas falam: mas tem esse obstáculo, mas eu não consigo, mas eu não tenho como. Lembre-se desse texto aqui, do versículo 5. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. E lembre-se do que nós lemos aqui do versículo 3 até o versículo 7. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Se você se entrega, você vai estar sendo tolo. Você precisa buscar conselhos, conhecimento, inteligência, sabedoria, prudência. Você vai encontrar uma solução, uma saída, um direcionamento, uma resposta a respeito disso. Às vezes você não vai quebrar a pedra, mas você vai encontrar um caminho para desviar pelo lado. Ou você vai encontrar um caminho para passar por cima. Ou você vai encontrar um caminho para passar pelo outro lado se de um lado não der. Mas de alguma forma, quando você busca sabedoria, você vai saber como lidar com essa situação. E você precisa também se preocupar com aqueles que estão à sua volta, que você está vendo que estão se perdendo, porque essa falta de preocupação com o outro que está tomando conta do mundo nesses últimos dias, e as pessoas falam, já escutei alguns dizendo assim: ema, 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 cada um com seu problema. Esse tipo de pensamento é justamente o pensamento que leva a própria pessoa a sofrer o dano no dia em que o vizinho está tão mal, precisando de ajuda e de alguma coisa, e de repente ele sai com o seu filho, sai com a sua esposa para dar um passeio no domingo, e por acaso estamos fazendo essa meditação hoje e nesse ano, 24 de novembro, cai no domingo, e aquela pessoa que é vizinha estava desesperada e comete alguma tolice com relação a você, com relação à sua casa, com relação aos seus bens, porque de repente estava desesperada e não recebeu ajuda e apoio de ninguém. Ajude as pessoas à sua volta, porque você transforma o seu meio, o lugar em que você vive. Se você cuida da sua vizinhança, das pessoas que trabalham com você, para que elas estejam bem, você coloca um ambiente de paz à sua volta. Versículo 13. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. 14. Tal será
o conhecimento da sabedoria para a tua alma, se a achares. Haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. O versículo 13 e 14 nos falam que a sabedoria é como mel. Isso, assim como o mel é doce, é bom para o paladar. Se você encontrar o conhecimento da sabedoria para a sua alma, se você achar a sabedoria, você terá a sua recompensa. E não será cortada a tua expectação, ou seja, aquilo que você espera, aquilo que é o teu plano, o teu sonho, não vai ser cortado, porque com a sabedoria você consegue alcançar aquilo que você deseja. Mais uma forma de dizer que nós devemos buscar sabedoria. Versículo 15. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara, ou seja, nem perturbes a casa dele. 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando o texto fala aqui 7 vezes cairá o justo e se levantará, o número 7 fala de algo que é completo, de algo que é certo. Então ele está dizendo assim, não preste atenção, não fique sondando a casa do justo. Não perturbe ele. Você até pode fazer com que ele caia, mas o justo sempre vai se levantar. Sempre ele vai conseguir se erguer. Mas o ímpio vai tropeçar no mal. Se você fizer o mal a alguém, vai haver retorno para você. Não adianta querer destruir o justo. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia fala que Isaac foi para uma cidade, construiu a sua casa e as pessoas que estavam ali enterraram o poço para que ele não tivesse água. Isaac não disse nada, ele limpou o poço e continuou naquele lugar e prosperou. Foram de novo e fizeram a mesma coisa. E ele foi lá e limpou de novo e prosperou ainda mais. E como viram que Isaac prosperava sempre e que não adiantava o que faziam, deixaram de provocá-lo. Esse exemplo de Isaac nos mostra o que devemos fazer. Pode ser que alguém que faz o mal apareça no seu caminho e tenha feito alguma coisa ruim para desanimá-lo, para desanimá-la, mas não fique desanimado. Faça como Isaac, limpe o terreno e continue prosperando. Vai chegar uma hora em que seus inimigos vão desistir de ficarem prestando atenção em você, porque a sua persistência e a sua resiliência, que é a capacidade de lidar com qualquer situação, vai fazer a pessoa dizer: não adianta, contra esse não dá. Versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. Versículo 18. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Versículo 19. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. Versículo 20. Porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Veja que aqui nos versículos 19 e 20 ele está repetindo a primeira recomendação de Provérbios 24. Não perca seu tempo com os seus inimigos, versículo 17 e 18. Não fique feliz de ver o mal quando o seu inimigo cair. Se Deus vê que você se alegra com o mal do seu inimigo, você estará sendo uma pessoa má. E aí Deus, para corrigi-lo, para corrigi-la, vai tirar a mão do seu inimigo para que você se arrependa. Porque Deus tem muito mais compromisso de fazer com que o seu inimigo tropece. Deus tem
um compromisso de manter você salvo, salva. Se ele vê que você está se desviando do caminho dele, desejando o mal e ficando alegre com a desgraça do seu inimigo, Deus vai tirar a mão do seu inimigo para que você fique triste e se arrependa do seu pecado e ele conserve a sua alma juntamente com ele. Simplesmente não se preocupe com os seus inimigos. Simplesmente aumente o seu nível de espiritualidade e comunhão com Deus. Simplesmente produza o fruto do Espírito, que é a mansidão e que é a bondade. Jesus manifestou a bondade. O que é a bondade? É você nem ser afetado por aquilo que o seu inimigo faz contra você. É você nem ver o seu inimigo como um inimigo. Jesus olhava para aqueles que estavam fazendo mal a ele como pessoas que não sabiam o que faziam. Ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Quando você aumenta o seu nível de entendimento no relacionamento com seus inimigos, pensando assim: eles não sabem o que fazem, são tolos, por isso que fazem isso. Então você já nem se incomoda com eles, porque quando você vê que uma pessoa é louca e uma pessoa, você sabe que aquela pessoa é louca, e ela pega um pedaço de pau e sai na rua e começa a bater e atacar outras pessoas. Ninguém julga essa pessoa louca dizendo que ela é uma pessoa criminosa. As pessoas vão tentar pegar esse louco, vão colocá-lo numa camisa de força, vão levá-lo para um hospital, vão tratar essa pessoa louca como se fosse uma pessoa que precisa de medicação, que precisa ficar isolada, que precisa de tratamento médico, que precisa de observação. Agora, se você sabe que aquela pessoa que está com o tronco atacando as pessoas é uma pessoa que está no seu juízo, aí você diz: é um criminoso. Trate os seus inimigos como se fosse o louco. É uma pessoa que não tem juízo. Então ela precisa de tratamento. Se você olha para o seu inimigo como um criminoso, muitas vezes você vai querer que ele seja condenado, que ele pague. Mas se você olhar para o seu inimigo como o louco, você vai conseguir chegar nesse nível de Jesus. Eles não sabem o que fazem. Então, cuide do seu coração com relação aos seus inimigos. Se você muda a sua visão, você desenvolve a bondade e você segue o seu caminho. O 19 e o 20 reforçam a primeira recomendação. Não se aflija por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum. Ele não vai receber nenhuma recompensa. A palavra galardão é a palavra que Jesus usa sempre que ele estava falando a respeito do reino. Façam as coisas para o meu reino e vocês receberão o seu galardão. Então está falando a respeito da salvação. Existe uma vida após a morte. Existe uma vida que é eterna. E a lâmpada dos ímpios se apagará. A vida deles se apagará. Ao invés de ficar com inveja, ao invés de se preocupar com seu inimigo, versículos 17 e 18, e ter inveja dos maus, versículo 19 e 20, faça o que diz o 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. 22. Porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles. Quem a conhecerá? Respeite a Deus, respeite as leis. Não se meta com aqueles que ficam gerando contendas e conflitos. De repente eles serão condenados. Não se envolva com essas pessoas. 23. Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom.
Versículo 24. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. 25. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias e sobre eles virá a bênção do bem. Os versículos 23, 24 e 25 estão nos falando a respeito da justiça. Você não deve ter consideração e respeito por aqueles que fazem o mal. Você não pode dizer para os que fazem o mal, você é justo. Mas você precisa repreender o que faz o mal. Quem repreende o que faz o mal vai encontrar um bom caminho e vai receber a bênção do Senhor. 26. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Ou seja, se você fala boas palavras para uma pessoa, é como se você estivesse beijando a pessoa. Ou seja, você está ajudando a pessoa, você está sendo agradável com a pessoa quando você fala aquilo que é reto. 27. Prepara fora a tua obra e apronta no campo, então edifica a tua casa. Versículo 27 fala: planeje tudo o que você vai fazer. Antes de você fazer uma obra, antes de você aprontá-la no campo, você precisa fazer um planejamento. Prepare antes as coisas. Apronte antes as coisas. E só então edifique a sua casa. Só então faça o que você quer fazer. 28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? Não seja enganador. Que vantagem você recebe enganando os outros? Sem contar que você terá algo a tratar com Deus se você for falso. 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. A vingança pertence somente ao Senhor. Só Deus sabe quais são as verdadeiras motivações e razões que fizeram cada pessoa fazer o que fizeram. Deixe a vingança nas mãos de Deus. Se você tem alguma questão atual com vingança, leia o Salmo 94. Lá está escrito: a ti, ó Senhor, pertence a vingança. Só ao Senhor pertence a vingança. Versículo 30 até o versículo 34 são os últimos versículos de Provérbios 24. Nos falam para fugir da preguiça. Versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Ele chama o preguiçoso de quem tem falta de conhecimento, de entendimento, de entender as coisas da vida. 31. E eis que toda a casa dele, a vinha dele, estava cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtigas e a sua parede de pedra estava derrubada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução. 33. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado. Versículo 34. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como homem armado. Já comentamos ao longo dessa série de de Provérbios, que desse mês, que é a série A Sabedoria em Provérbios, que nenhuma macieira e nenhuma mangueira produzem 30 maçãs, 30 mangas e dizem: já produzi a cota do mês. Quando você presta atenção na natureza, tudo tende à prosperidade. Tudo tende à multiplicação. É assim com os rios, é assim com os mares, é assim com as chuvas, é assim com tudo na natureza. Mas o preguiçoso, ele fala: já é suficiente. Já meditamos em vários capítulos de Provérbios sobre a diferença entre o preguiçoso e o diligente. O diligente é aquele que sempre
está buscando crescimento. E já dissemos que o preguiçoso não é só aquele que não trabalha. Pode até ser aquele que tem um registro na carteira, que trabalha duramente, mas que fica preso apenas a uma única função e não pensa em prosperar e aprender novas habilidades. Se você não tem buscado aprender, fazer mais coisas que você possa fazer se acontecer alguma coisa com esse ramo de negócio em que você está sendo preguiçoso. Porque o diligente é aquele que sempre está buscando novas oportunidades. Lá em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 1, está escrito assim: lança o teu pão sobre muitas águas, e depois de muitos dias o acharás. Lançar o teu pão é lançar o teu sustento, é lançar aquilo que você tem para ganhar o seu sustento sobre muitas direções. Depois de muitos dias, você vai aprender essas habilidades e você vai encontrar novas fontes de riqueza. Para que ter mais de uma fonte de riqueza? Para você dar uma boa provisão para a sua família, para você mesmo, de maneira que você tenha segurança. Não é pecado você buscar segurança financeira e conforto nessa vida. O pecado é você amar tanto essa vida a ponto de você lutar todos os dias para ter o conforto, para ter uma vida boa, porque esse é o seu propósito. E é impressionante como tem pessoas que são ímpias, não creem na vida eterna, mas elas não aceitam viver uma vida com preguiça e uma vida ruim aqui na Terra. Mas existem cristãos que dizem: eu não preciso fazer nada, porque a única coisa que importa é a vida eterna, e lá na vida eterna eu não terei que fazer mais nada. Se você pensa assim, você está sendo preguiçoso e preguiçosa. No texto bíblico, fala sobre ser diligente. Lembre-se da parábola dos talentos, que Jesus contou, dizendo que um homem deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E quando ele retornou da viagem, o que teve 5 trouxe 10, e foi chamado de servo bom e fiel. O que recebeu 2 trouxe 4, e foi chamado de servo bom e fiel. Mas o que recebeu 1 e disse: fiquei com medo do Senhor, enterrei o talento. Ele foi chamado de servo mau. Então o próprio Senhor estava falando que aqueles que são do reino são considerados servos maus, quando não usam os talentos, as habilidades e essa vida para desenvolverem o máximo do seu potencial, das suas capacidades e das suas habilidades. Faça tudo para que você realmente prospere e tenha sabedoria e conhecimento. Isso é bíblico. Isso não é pecado. Se você conhece algum pastor ou se você recebe conselho de alguém que fala que isso é ganância, que isso é ambição, que isso é pecado, de por que você quer as coisas dessa terra, diga para essa pessoa, porque a Bíblia fala que aquele que cruza os braços e não desenvolve o seu potencial é um preguiçoso, é uma pessoa preguiçosa. E eu estou seguindo a palavra e prosperando e crescendo nos meus caminhos, porque o Senhor, o meu Senhor é grande e o meu Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E repense sobre essa questão de preguiça e diligência. Essas são as recomendações de Provérbios 24. Ótimo dia, na paz e graça de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.